Que inovação e empreendedorismo são importantes nos dias de hoje, todos sabemos. Mas você sabia que cada vez mais na área de alimentos, inovar e empreender vem sendo fundamental para ditar o futuro da alimentação humana? Hoje, você conhecerá tudo de mais importante que vem acontecendo nesse segmento de extrema relevância para a vida de todos. Antigamente, a indústria era responsável por ditar as tendências na área de inovação. A partir de meados de 2016, com o boom das redes sociais por foto e vídeo, cada vez mais os hábitos dos consumidores estão definindo as tendências e pressionando o mercado por produtos mais alinhados e relacionados com seu estilo de vida, modo de agir e pensar. Por exemplo, uma das grandes tendências que emergiram durante a pandemia da Covid-19 foi a busca por alimentos benéficos para a saúde e bem-estar mental. Isso aconteceu por uma maior preocupação com a saúde e maior atenção voltada para os impactos do isolamento no psicológico das pessoas. Ainda, o hábito de compra dos consumidores durante esse período mudou drasticamente e impulsionou o crescimento da compra de alimentos online, o que refletiu diretamente no crescimento de startups do setor nos últimos 2 anos. As food techs são soluções que trazem novas tecnologias que otimizam e renovam os processos da cadeia de alimentação ou que consigam também oferecer novos produtos, serviços e inovações relacionadas diretamente para o consumidor final. O número de startups de alimentos cresceu 15,5% no Brasil entre 2019 e 2021. Segundo o The Food Tech Matters, uma instituição britânica do setor, espera-se que o mercado de food techs atinja um valor global de 980 bilhões de reais. Além disso, o número de investidores dentro do segmento triplicou nos últimos 4 anos. Grandes nomes estão apostando nesse mercado, como é o caso de Bill Gates, que disse acreditar que o mercado da alimentação oferece bastante espaços para a inovação. Isso porque a população mundial deve chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. E toda essa demanda por comida deve gerar grandes oportunidades para novas ideias no setor. Ainda, observa-se uma tendência das startups de apostarem em ingredientes e tecnologias da informação ao invés de serem focadas em produtos, como acontecia antigamente. A busca por uma alimentação saudável já faz parte da rotina dos brasileiros há anos. Em uma pesquisa realizada pela Fiesp, em 2018, a alimentação saudável foi apontada como objetivo de 80% dos brasileiros. Além disso, o Brasil é o 5º país no ranking de maiores consumidores de produtos saudáveis. Entretanto, o conceito de alimentação saudável mudou ao longo do tempo. Hoje em dia, não basta apenas oferecer produtos menos calóricos, com menos açúcares ou 100% naturais. Além de beneficiar o corpo e a mente, os alimentos também precisam beneficiar o planeta e o ecossistema. Nesse contexto, empreendimentos no mercado de alimentos que se preocupam com processos ecologicamente corretos, embalagens sustentáveis e produtos cruelty-free tendem a se destacar. Dentre as principais tendências no que diz respeito à sustentabilidade no setor estão alimentos veganos e carnes alternativas, como a cultivada em laboratório e a proveniente de insetos. Soluções para o desperdício, como métodos de durabilidade e tecnologias para o aumento da eficiência na produção. O food design indica uma categoria de design destinada a produtos alimentícios, que propõe um processo criativo para apresentar ao consumidor produtos que proporcionem experiências sensoriais através do sabor, forma, odor e embalagem, considerando os fatores funcionais e de segurança do produto para ganhar destaque frente aos clientes. Essa categoria abrange técnicas culinárias, embalagem, design dos espaços alimentares, apresentação do alimento no ponto de venda, inovação no ato de servir a comida e soluções nos serviços alimentares. Alguns exemplos são a empresa New York City Food Design Pinch, que serve a comida pendurada em um guarda-chuva, e o aplicativo Too Good To Go, que gere o serviço de delivery de alimentos que sobram nos restaurantes para combater o desperdício. Pensando em inovação, alimentos veganos e proteínas alternativas têm se destacado. Após anos de crescimento constante, o setor de proteínas alternativas caminha para uma fase de consolidação, com empresas entrando em estágios mais avançados e aprimorando os produtos que chegam ao mercado. A utilização de processos de fermentação na indústria plant-based vem crescendo como um dos pilares da produção de alimentos vegetais. Em 2021, a norte-americana Perfect Day criou uma proteína de soro de leite, whey protein, a partir de fermentação de precisão, técnica que utiliza micro-organismos para produzir ingredientes funcionais específicos, como proteínas, moléculas de sabor, vitaminas e até gorduras. Ainda deve se tornar mais comum o uso de machine learning e inteligência artificial no desenvolvimento do perfil de sabor e textura de produtos vegetais para se aproximar mais da experiência
experiência sensorial da carne tão desejada pelo consumidor. Além da crescente preocupação com a sustentabilidade, obter novas fontes alimentares é uma das opções para resolver problemas futuros em relação à alta demanda por carnes, por causa do crescimento exponencial da população mundial. Assim, é observado um crescimento da entomofagia, a ingestão de insetos como fonte nutricional, proteica de lipídios e de micronutrientes e de menor impacto ambiental. Conhecida como carne in vitro, carne sintética, carne cultivada em laboratório ou até mesmo como carne limpa, a produção acontece por meio do cultivo in vitro de células animais, portanto, sem a criação e o abate animal, também gastando menos energia, água, terras e com menos emissão de gases do efeito estufa. Basicamente, células tronco obtidas por meio de embrião ou músculo esquelético são cultivadas em um bioreator com meio de cultura, por exemplo, hidrolisados de cianobactérias ou fatores de crescimento e vitaminas. Os microtransportadores são introduzidos nas células cultivadas para que se desenvolvam em fibras musculares específicas e mais largas. Recentemente, no final de 2020, Singapura foi o primeiro país do mundo a aprovar a produção e a venda de carne cultivada. A startup americana Eat Just Inc. já comercializa carne de frango cultivada em bioreatores em um restaurante de Singapura. A carne cultivada pode ser uma realidade no mercado brasileiro a partir de 2024. Essa é a previsão anunciada por duas gigantes globais, BRF e JBS, que anunciaram investimentos significativos na produção de carne cultivada em 2021. Também a impressão 3D de alimentos vem se destacando. A primeira impressora 3D comercial foi desenvolvida em 1983. A aplicação deste conceito em alimentos, contudo, é mais recente. O Laboratório de Máquinas Criativas da Universidade de Cornell, agora na Universidade de Colômbia, é creditado com a primeira criação de impressora 3D de alimentos. Em 2013, a NASA financiou um estudo de $125 mil com a SMRC para avaliar a viabilidade de usar a tecnologia para a alimentação de astronautas em viagens espaciais. A tecnologia da impressão 3D de alimentos está bem estabelecida, principalmente para as categorias de massas, chocolates e açúcar. Também se destacam as embalagens inteligentes. A principal característica dessas embalagens é a presença de tecnologias capazes de comunicar as reais condições de um produto ou do ambiente em que ele se encontra. Elas podem indicar desde oscilações na luminosidade até informações sobre a qualidade de um alimento, como alterações que indiquem seu vencimento, por exemplo. Um dos formatos é o uso de sensores simples, como monitores químicos e de pH, que interagem com a atmosfera interna e detectam a presença de gases, umidade e outros marcadores de qualidade. A inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço no setor agroalimentar. Muitas empresas e startups têm investido na implantação dessa tecnologia, desde do campo até quando o alimento chega às mãos do consumidor. Isso porque essa tecnologia é capaz de otimizar os processos de produção e entregar resultados mais precisos e eficientes. Pela necessidade do setor agroalimentar de enfrentar desafios e ter que mudar alguns métodos que não levem em consideração a sustentabilidade, muitas empresas desse ramo utilizam a inteligência artificial para a redução do impacto ambiental, assim como identificar problemas com antecedência. Alguns exemplos são monitoramento da qualidade do solo, veículos inteligentes e automatização de tarefas simples. No que diz respeito ao consumidor no setor agroalimentar, a inteligência artificial tem sido usada para estabelecer e consolidar uma relação com os clientes, identificando as necessidades dos consumidores, proporcionando boas experiências e personalizando o atendimento. Outras utilizações têm sido na rastreabilidade da produção e também na formulação de novos alimentos. Alguns casos de empreendedorismo que se destacam são a Air Protein, inspirada em um conceito desenvolvido pela NASA nos anos 70. A tecnologia utiliza a fermentação para transformar CO2 em proteína. Para a fabricação, eles utilizam uma fermentação do ar. Ela começa com ar, água e energia renovável. Em seguida, elementos do ar são misturados com as culturas até que produzam proteínas. Trata-se de um processo semelhante ao da fabricação de iogurte, queijo ou vinho, e acontece em questão de horas. Depois, a proteína que as culturas produzem é colhida e purificada, e ocorre a remoção de toda a água. Como resultado, eles obtêm uma farinha marrom com 80% de proteína, sabor neutro e super limpa. Pode ser transformada em qualquer carne por um processo semelhante à produção de massas. O Novo é um produto à base de plantas, substituto para o ovo. É produzido a partir da proteína da ervilha
amido de ervilha e linhaça para uso em receitas variadas. Outro benefício é a durabilidade do material, que pode ser conservado por até 10 meses após a fabricação, desde que mantido em sua embalagem original. Por ser completamente plant-based e sem ingredientes transgênicos, o novo também se enquadra como bastante saudável. Para substituir o equivalente a um ovo inteiro de 50 gramas na receita, é necessário misturar 11 gramas do pó a 39 gramas de água. Exoprotein é uma empresa de alimentos ricos em proteínas derivadas de insetos. São produtos como barras de proteína e de cereal, cookies e outros snacks e proteínas em pó, todos sem laticínios, glúten, naturais e produzidos de maneira sustentável. Dentre os benefícios exaltados pela marca estão a capacidade probiótica dos produtos, a vitamina B12, 40% mais potássio que o whey protein, 3 vezes mais ferro do que o espinafre e todos os aminoácidos essenciais. Além disso, os benefícios para o planeta, como menor gasto de água e terra e menos emissão de gases do efeito estufa. Infa consiste em uma empresa de soluções para o desenvolvimento de plantações verticais para o consumo local. Perfect Day é uma empresa de leite de vaca feito a partir de fermentação, não dependendo da exploração animal para sua produção. Utilizam a microflora, minúsculos micro-organismos que nutrem árvores e ajudam o nosso corpo a digerir alimentos, por exemplo. Dão a eles a sequência precisa de DNA, que serve como um modelo para fazer proteína de soro de leite. Obter esse projeto de DNA não requer nenhum envolvimento animal. A microflora é colocada em um tanque cheio de caldo feito de água, nutrientes e açúcar. Quando a nossa microflora fermenta o caldo, eles produzem uma proteína animal, pura, sem nunca tocar em um único animal. A proteína é separada da microflora, filtrada, purificada e finalmente seca. O produto final é uma proteína em pó extremamente pura, pronta para ser usada pelos fabricantes de alimentos para fazer leite, ou queijo, ou iogurte, ou requeijão, idêntico ao clássico. A Hazeltech é uma empresa que fornece soluções para o desperdício de comida, através do aumento do tempo de prateleira dos alimentos. Eles criaram soluções exclusivas para cada cultura para manter os produtos frescos e reduzir o desperdício da colheita. O primeiro método funciona da seguinte forma: à medida que o produto envelhece, ele começa a liberar um gás natural chamado etileno. Quando as colheitas absorvem o etileno, sua taxa de decomposição é acelerada. O 1-MCP é um ingrediente ativo que pode ser usado para reduzir a produção e absorção do etileno, retardando o processo do envelhecimento. O segundo consiste em embalagens que ajudam a equilibrar o oxigênio e o dióxido de carbono na atmosfera ao redor de suas frutas e vegetais. Quando esses compostos são devidamente equilibrados, seus produtos ficam mais frescos e mais resistentes contra mudanças inesperadas de temperatura. Por último, para alguns produtos como uvas e morangos, os esporos de fungos são a principal causa de deteriorização. Assim, criaram uma almofada antifúngica que pode prolongar sua vida útil e qualidade.